Meu nome é Márcia Oliveira e eu cometi o erro de acreditar que empresas têm coração. Doei meu rim esquerdo para salvar a vida do homem que eu considerava não apenas meu chefe, mas uma figura paterna, apenas para ser descartada como um guardanapo usado quando minha recuperação demorou demais para os padrões de produtividade dele. 15 anos de dedicação, incontáveis finais de semana sacrificados e, literalmente, um pedaço do meu corpo. Tudo isso jogado fora com um simples envelope branco, contendo uma carta de demissão, enquanto meu rim continuava funcionando perfeitamente dentro dele, bombeando vida para um homem que provaria não ter alma. O que você faria se descobrisse que seu maior ato de amor foi usado como degrau por alguém que nunca mereceu nem mesmo sua consideração? Esta é minha história, e prometo que o desfecho vai fazer você repensar cada sacrifício que já fez por quem não merecia. Sabe quando você passa tanto tempo em um lugar que ele meio que vira sua segunda casa? Pois é, a construtora Horizonte era exatamente isso para mim. Eu, Márcia Oliveira, 42 anos, dedicada gerente administrativa, passava mais tempo naquele escritório no Centro Empresarial de São Paulo do que no meu próprio apartamento em Pinheiros. 15 anos! Imagina só, 15 anos da minha vida investidos entre aquelas paredes de vidro e concreto, entre cafezinhos na copa e planilhas intermináveis. Roberto Mendes, meu chefe, um cinquentão charmoso com cabelos grisalhos, sempre impecavelmente penteados, não era apenas um superior, era quase um pai para mim. Márcia, você é o braço direito que qualquer CEO sonha em ter. Ele costumava dizer nos almoços de confraternização, erguendo uma taça de vinho em minha direção. E não eram só palavras. Roberto lembrava do meu aniversário todos os anos, sempre com um buquê de lírios, como ele sabia que eram meus preferidos, e um cartão escrito à mão, não aquelas mensagens genéricas do RH. Os domingos de churrasco na casa dele em Alphaville eram uma tradição quase religiosa. Teresa, a esposa dele, uma mulher elegante que adorava plantas e fazia a melhor caipirinha de maracujá do universo, sempre me recebia com 2 beijinhos e aquele "que bom que você veio, Márcia", que me fazia sentir parte da família. Os filhos deles já me chamavam de tia, e eu, que nunca tive tempo para construir minha própria família, secretamente adorava aquilo. Éramos como uma família, certo? Pelo menos era o que eu acreditava com toda a minha inocência. A construtora Horizonte tinha essas tradições que reforçavam essa ideia de pertencimento. O amigo secreto de Natal, os aniversariantes do mês, o café da manhã às sextas-feiras, onde todos se reuniam para discutir a semana. Foi exatamente em um desses cafés da manhã que tudo começou a mudar, embora eu não pudesse imaginar o quanto. Como poderia saber que aquela sexta-feira ensolarada de março seria o início de uma trajetória que me levaria a perder muito mais do que um rim? Se eu soubesse... Mas aí é que está. A gente nunca sabe, não é mesmo? Pessoal, tenho um comunicado para fazer. A voz de Roberto tremeu ligeiramente quando ele interrompeu nosso café da manhã na copa. Todos pararam imediatamente. Xícaras no ar, pães de queijo mordidos pela metade, conversas interrompidas no meio. Havia algo diferente em seu rosto, uma palidez que não combinava com sua habitual energia. Acabei de receber um diagnóstico. Preciso de um transplante de rim. E é urgente. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da colher de Ricardo, do financeiro, caindo sobre o pires de porcelana. As reações foram um espetáculo à parte. Maria da recepção cobriu a boca com as mãos. Augusto do jurídico começou a fazer perguntas técnicas sobre prognósticos, enquanto outros ficaram paralisados, provavelmente pensando, como eu, que Roberto parecia tão saudável há apenas uma semana, quando liderou a maratona corporativa no Parque Ibirapuera. Mas o que realmente me chamou a atenção foi Denise, a nova diretora financeira que havia chegado de um banco multinacional há apenas 3 meses. Enquanto todos demonstravam choque, ela tinha um sorriso estranho, quase imperceptível, nos lábios finos e perfeitamente pintados de vermelho escuro. Vou fazer o teste de compatibilidade. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu tivesse tempo de processá-las completamente. A sala inteira virou-se para mim como em uma daquelas cenas de novela das 9.
Roberto me olhou com uma mistura de surpresa e emoção, seus olhos marejados. Márcia, você não precisa... Ele começou, mas eu o interrompi. Não, Roberto, eu quero fazer isso. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que você fez por mim nesses 15 anos. Percebi Denise me avaliando com seus olhos astutos, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça particularmente interessante. Voltando para minha sala depois daquele café da manhã, meu coração batia de um jeito estranho. Era medo? Excitação? Não saberia dizer. Só sabia que algo dentro de mim dizia que era a coisa certa a fazer. Enquanto sentava à minha mesa, notei várias mensagens no celular. Colegas me parabenizando pela coragem, oferecendo apoio. E uma mensagem da minha mãe que parecia premonitória. Filha, você tem certeza? Às vezes as pessoas não são quem pensamos que são. Balancei a cabeça, afastando a dúvida. Como minha mãe poderia estar errada sobre Roberto? Afinal, ele era praticamente da família, não era? A ligação do laboratório veio numa terça-feira chuvosa, daquelas típicas de São Paulo que transformam a Avenida Paulista num rio caudaloso. Senhora Oliveira, temos os resultados do seu teste de compatibilidade. Meu coração parou por um segundo. E? Perguntei segurando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A senhora é compatível com o Sr. Mendes. Compatibilidade excelente, na verdade. Raramente vemos uma tão boa entre pessoas sem parentesco. Deixei escapar um suspiro que nem sabia que estava segurando. Por alguma razão, enquanto a chuva tamborilava na janela, senti uma estranha mistura de alívio e... medo? A notícia se espalhou pela empresa como fogo em palha seca. Você é a única compatível, sabia? Comentou Sandra da contabilidade enquanto esperávamos o elevador. Todos os parentes dele fizeram o teste, até o primo de 2º grau que veio do Rio. Ninguém deu match. Aquilo me fez sentir especial? Escolhida? Como se o universo estivesse me dizendo que eu tinha um propósito maior. Quando Roberto veio até minha sala naquela tarde, seus olhos estavam vermelhos. Ele pegou minhas mãos entre as dele e as apertou. Márcia, eu não tenho palavras, começou, a voz embargada. E então, algo inesperado. Ele me abraçou, um abraço apertado, demorado. O jantar de agradecimento no Figueira Rubaiyat foi uma produção digna de Oscar. Mesa para 20 pessoas na área VIP, sob o famoso ficus centenário iluminado por luzes douradas. Roberto fez questão de me sentar à sua direita, com Teresa à esquerda. O restaurante inteiro parecia girar ao nosso redor. Garçons atentos enchendo taças, pratos primorosos chegando em sequência perfeita. O sommelier recomendando vinhos que provavelmente custavam mais que meu aluguel mensal. A Márcia é mais que uma funcionária, Roberto declarou, erguendo sua taça para um brinde. Ela é a prova de que família não é só questão de sangue, mas de escolha. Teresa segurou minha mão durante o discurso, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Você está salvando não só o Roberto, mas todos nós. Ela sussurrou, apertando meus dedos entre os seus. Olhando ao redor da mesa, os diretores, os amigos próximos, os parentes de Roberto, todos erguendo suas taças em minha direção, me senti verdadeiramente parte de algo maior. Como poderia desconfiar daquele momento? Como poderia saber que enquanto Teresa apertava minha mão em gratidão, Denise trocava olhares significativos com Roberto do outro lado da mesa? Eu estava tão ocupada me sentindo importante que não percebi os sinais. Você já se sentiu assim? Tão envolvida no papel de heroína que ficou cega para o roteiro real? 3 semanas antes da cirurgia, notei algo estranho. Os relatórios trimestrais que normalmente passavam pela minha mesa para a revisão final não chegaram. Quando perguntei a Juliana, minha assistente, ela parecia desconfortável. Ah, pensei que você soubesse. Os relatórios foram enviados diretamente para o departamento da Denise. Franzi a testa. Por que mudar um procedimento que funcionava perfeitamente há anos? E por que ninguém me avisou? Juliana desviou o olhar, subitamente muito interessada em organizar clipes de papel. Ouvi dizer que é parte de uma reorganização. A palavra pairou no ar como um mau presságio. No dia seguinte, ao passar pelo corredor do 10º andar, ouvi vozes vindas da sala de reuniões. A porta estava entreaberta.
Tem certeza que já podemos começar a implementar sem que ela perceba? Era a voz de Denise. Parei, o coração acelerando. Ela vai estar fora por pelo menos 1 mês após a cirurgia. É o momento perfeito. Reconheci a voz de Ricardo do financeiro. Houve um silêncio e então... Só não podemos ser óbvios. A Márcia não é idiota. Era Roberto. Meu Roberto. Falando de mim como se eu fosse... O quê? Um obstáculo? Um problema a ser contornado? Confrontei Roberto na manhã seguinte em sua sala com vista para o Parque do Ibirapuera. Notei que os relatórios não estão passando mais por mim. Comecei, tentando manter a voz casual. Ele ajustou a gravata vermelha, um tique nervoso que eu conhecia bem. Ah, isso é apenas uma reorganização temporária, Márcia, para não sobrecarregar você antes da cirurgia. Seus olhos não encontravam os meus diretamente. Outro sinal que ignorei. E depois da cirurgia? Enquanto eu estiver me recuperando? Perguntei. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me tranquilizava. Nada para se preocupar. Sua posição está garantida, sempre. Saí da sala dele me sentindo tola por ter duvidado. Afinal, por que Roberto mentiria para mim? O que ele ganharia com isso? Estava tão ocupada com os preparativos para a cirurgia, exames, consultas, instruções pós-operatórias, que empurrei aquela conversa para o fundo da mente. À noite, em casa, enquanto organizava documentos para minha ausência, encontrei a foto do último churrasco na casa de Roberto. Todos sorrindo. Roberto com o braço em volta dos meus ombros, Teresa nos servindo caipirinha. Uma família feliz. Mas agora, olhando mais atentamente, notei algo nos olhos de Roberto que não tinha visto antes. Algo calculista, algo frio. Ou será que estava apenas projetando minhas inseguranças recém-descobertas? Como distinguir entre paranoia e intuição quando se trata de pessoas que amamos? O Hospital Albert Einstein é imponente com sua fachada moderna e aquele cheiro característico de ambiente asepticamente limpo que só hospitais de luxo conseguem manter. Na manhã da cirurgia, fui recebida como uma celebridade. A doadora do Sr. Mendes. Sussurravam as enfermeiras enquanto me preparavam. Teresa estava lá, segurando minha mão enquanto eu assinava os últimos documentos. Não sei como agradecer. Ela repetia, os olhos marejados. Olhando para trás, acho que ela realmente não sabia. Não sabia que logo não haveria nada para agradecer. Acordei horas depois, com uma dor que parecia partir meu corpo ao meio. Através da névoa de analgésicos, vi um arranjo gigantesco de flores ao lado da cama. Rosas brancas, orquídeas e lírios, com um cartão da construtora Horizonte assinado por todos. Algo chamou minha atenção. A assinatura de Roberto era visivelmente diferente, feita às pressas, quase como uma obrigação. O Sr. Mendes já está acordado, informou a enfermeira, ajustando meu soro. Recuperação impressionante, já está sentado na cama, conversando. Sorri fracamente, sentindo uma pontada de orgulho. Meu rim estava fazendo bem seu trabalho no corpo do meu chefe. Os dias que se seguiram revelaram o abismo entre nossas recuperações. Enquanto Roberto estava de pé em 4 dias e recebeu alta em 1 semana, eu desenvolvi uma infecção no local da cirurgia que me manteve internada por 2 semanas. As visitas, que no início eram constantes, colegas trazendo chocolates, Teresa com sopas caseiras, foram diminuindo gradualmente. Os telefonemas de Roberto, inicialmente diários, tornaram-se esporádicos, sempre apressados. Estou ótimo, voltando ao escritório na semana que vem. E você? Ah, ainda com dor? Tome seu tempo, Márcia. Quando finalmente recebi alta, descobri que meu corpo havia desenvolvido uma reação alérgica aos medicamentos imunossupressores. Manchas vermelhas cobriam meus braços e pescoço, coceira insuportável me mantinha acordada à noite. Algumas pessoas têm essas reações, explicou o Dr. Martins com aquela neutralidade clínica que os médicos dominam. Vamos ajustar a medicação, mas isso pode atrasar sua recuperação. Em casa, sozinha com minha dor e coceira, olhava para a cicatriz no abdômen. Uma linha rosada e inflamada que parecia me perguntar: valeu a pena? E o pior é que, mesmo então, eu ainda acreditava que sim. Você já se apegou tanto a uma ideia que se recusou a ver a verdade, mesmo quando ela estava literalmente marcada em seu corpo?
Depois de um mês, contra as recomendações médicas, decidi tentar voltar ao trabalho. Não aguentava mais o teto do meu apartamento, contando as manchas de infiltração como se fossem estrelas num céu de concreto. Escolhi cuidadosamente minha roupa. Um vestido preto que disfarçava o inchaço que ainda persistia, um lenço de seda para cobrir as manchas no pescoço, sapatos baixos porque ainda não conseguia equilibrar-me em saltos. Maquiei-me com esmero, tentando disfarçar as olheiras profundas de noites mal dormidas. Parecia uma atriz se preparando para um papel, o papel da Márcia de antes, eficiente e indispensável. O saguão da construtora estava igual, o mesmo mármore polido, as mesmas plantas estrategicamente posicionadas, o mesmo segurança, seu antenor, que me cumprimentou com um sorriso genuinamente feliz. Dona Márcia, que bom ver a senhora de volta. Algo dentro de mim relaxou. Talvez eu estivesse errada. Talvez tudo voltasse ao normal. Esse pensamento durou exatamente o tempo da viagem de elevador até o 10º andar. Quando as portas se abriram, Juliana, minha assistente, estava me esperando com uma expressão que misturava pena e constrangimento. Uma combinação que fez meu estômago afundar antes mesmo de ela abrir a boca. Márcia, sua sala, ela gaguejou, torcendo as mãos. Passei por ela e segui pelo corredor familiar até minha sala, ou o que costumava ser minha sala. A porta, antes decorada com meu nome em letras douradas, agora exibia Paulo Ribeiro, gerente de reestruturação. Dentro, um rapaz de no máximo 30 anos, cabelo cuidadosamente despenteado e camisa slim fit, falava ao telefone, os pés sobre minha mesa. Meus quadros não estavam mais nas paredes. Minhas plantas, inclusive a samambaia que cultivei por 8 anos, haviam desaparecido. O rapaz ergueu os olhos, me notou parada à porta e teve a decência de parecer desconfortável. Seus pertences estão no depósito do subsolo. Juliana sussurrou atrás de mim, como se estivesse confessando um crime. Acho que você deveria falar com o RH. Virei-me lentamente, uma dor aguda atravessando meu abdômen. Era a ferida cirúrgica protestando ou o meu coração se partindo? No departamento de recursos humanos, Regina, que frequentava minha casa para noites de vinho e filmes, que chorou em meu ombro quando se divorciou, não conseguia me olhar nos olhos. É apenas uma reorganização temporária, Márcia. Ela repetiu as palavras de Roberto como um mantra ensaiado. Enquanto você se recupera... Mas havia algo em sua voz, um tremor quase imperceptível, que dizia outra coisa. Quanto tempo mais eu continuaria acreditando em mentiras tão óbvias? E por quê? Por que nos agarramos às ilusões, mesmo quando a verdade está gritando em nosso rosto? Novo Sistema de Gestão Integrada. Era assim que chamavam o projeto implementado por Denise durante minha ausência. Um nome pomposo para o que, na prática, significava diluir minhas responsabilidades entre 3 departamentos diferentes e centralizar o poder decisório nas mãos dela. Voltei para casa naquele dia com uma pasta contendo o novo organograma e um nó na garganta que nenhum analgésico poderia dissipar. No sofá da minha sala, abri o Instagram quase que automaticamente, buscando alguma distração. Foi então que vi Roberto e Teresa em Angra dos Reis, sorrisos reluzentes, taças de champanhe erguidas em um brinde a bordo de um iate luxuoso. A legenda dizia: celebrando a vida e a saúde renovada. #gratidão sempre e nova fase. Enquanto eu mal conseguia ficar em pé por mais de 2 horas sem sentir dores, enquanto eu ainda tomava 4 tipos diferentes de medicamentos, enquanto meu corpo se cobria de manchas, enquanto minha carreira desmoronava. Roberto velejava em Angra, aparentemente sem qualquer lembrança da mulher que havia doado um órgão para salvá-lo. Fiquei olhando para aquela foto até que as lágrimas embaçaram minha visão, pensando em todas as vezes que ele havia me dito: você é como família para mim, e em como eu, estupidamente, acreditei. Foi Carla, da contabilidade, quem apareceu na minha porta naquela noite, trazendo uma lasanha caseira e uma garrafa de vinho. Não deveria beber com esses remédios, adverti enquanto ela abria a garrafa sem cerimônia. Hoje você merece quebrar algumas regras, respondeu, servindo-nos generosas taças. Carla sempre fora uma colega distante. Trocávamos sorrisos no corredor,
comentários sobre o tempo no elevador, mas nunca havíamos sido próximas. Por que então era ela quem estava ali, ouvindo meus soluços, segurando minha mão, enquanto as pessoas que eu considerava família estavam em um iate em Angra? Não é você, Márcia, é o sistema, ela disse, enchendo novamente nossas taças. A Denise chegou com um projeto pronto de modernização, que na verdade é só um jeito bonito de dizer cortar custos e centralizar poder. Roberto comprou a ideia porque ela prometeu aumentar os lucros em 30% em 6 meses. Carla fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria continuar. E tem mais. Há rumores de que eles estão, você sabe, envolvidos. A lasanha esfriou intocada, enquanto eu absorvia aquela informação. Não era apenas meu emprego que estava sendo reestruturado, era toda a minha compreensão de mundo, toda a minha confiança nas pessoas. O que mais eu não havia percebido? Quão profunda era minha cegueira? E como eu poderia continuar funcionando em um mundo onde as regras que eu acreditava, lealdade, reciprocidade, gratidão, aparentemente não se aplicavam? A reunião geral aconteceu em um auditório lotado, 4 meses após minha cirurgia. Eu me sentei no fundo, ainda desconfortável em cadeiras por longos períodos. Roberto estava radiante no palco, aparentando uma saúde que fazia parecer que nunca estivera doente. Ao seu lado, Denise usava um terninho vermelho impecável e um sorriso triunfante. É com imenso prazer que anuncio a promoção de Denise Almeida a vice-presidente da construtora Horizonte, declarou Roberto, sua voz amplificada pelo microfone. Seu sangue novo, suas ideias inovadoras e sua visão de futuro são exatamente o que precisamos para enfrentar os desafios do mercado atual. Sangue novo. A ironia daquela frase não me escapou. Enquanto todos aplaudiam, senti olhares furtivos em minha direção. Eu era o elefante na sala. A lembrança viva de que sangue novo nem sempre vem de ideias. Às vezes vem literalmente de pessoas descartáveis como eu. Roberto continuou. Em momentos de transformação, precisamos fazer sacrifícios pelo bem maior da empresa. Mais uma frase que parecia ter sido criada especificamente para me atingir. Sacrifícios. Eu sabia tudo sobre sacrifícios. A cicatriz em meu abdômen pulsou como se concordasse. Depois da reunião, Roberto me chamou à sua sala, a primeira vez desde a cirurgia. Por um momento absurdo, nutri uma esperança. Talvez ele explicasse tudo. Talvez houvesse um plano maior que eu não estava enxergando. Sua sala parecia maior, mais imponente, ou talvez fosse eu quem estivesse menor. Márcia, enquanto você se recupera completamente, achamos melhor redistribuir algumas de suas funções. Ele começou sem preâmbulos. Temporariamente, claro. Aquela palavra de novo. Temporariamente. Tão obviamente uma mentira que me perguntei como conseguia pronunciá-la sem engasgar. Saí de lá com uma lista de novas responsabilidades. Organizar o coffee break das reuniões semanais, atualizar a planilha de aniversariantes, catalogar o arquivo morto. Trabalhos que antes delegávamos aos estagiários. No elevador, encontrei Paulo, o jovem que ocupava minha antiga sala. Sabe, ele disse fitando os números que indicavam os andares. Eles me contrataram dizendo que era uma posição nova, criada especificamente para o projeto de reestruturação. Só descobri que era sua sala quando cheguei. Assenti, sem energia para responder. O que eu diria? Que não era culpa dele? Era verdade, mas isso tornava tudo melhor? Paulo hesitou, então acrescentou. Se ajuda em algo, acho que o que estão fazendo com você é desumano. O elevador chegou ao térreo e as portas se abriram. Não ajuda, respondi simplesmente, saindo para o saguão. Mas, estranhamente, ajudava um pouco. Um pouco de humanidade, mesmo vinda de um estranho que ocupava meu lugar, era melhor que nada, não era? Sexta-feira, chuva torrencial. O tipo de dia que transforma São Paulo numa sequência de alagamentos e buzinas irritadas. Cheguei ao escritório encharcada, apesar do guarda-chuva, com meus sapatos fazendo aquele barulho constrangedor de esponja molhada a cada passo. Márcia, Regina quer falar com você, anunciou Juliana assim que me viu, com aquela expressão que eu havia aprendido a temer nas últimas semanas. Um misto de pena e alívio por não ser ela na minha posição. Meu coração deu um salto desagradável.
Encontros não agendados com o RH nunca são um bom sinal, especialmente quando você já está na lista de funcionários em observação. A sala de Regina estava surpreendentemente quente comparada ao frio úmido do lado de fora. Ela não se levantou quando entrei, apenas indicou a cadeira à sua frente com um gesto mecânico. Na mesa entre nós, um envelope branco com o logo da construtora Horizonte no canto superior. Márcia, ela começou, sua voz clinicamente profissional, como se estivéssemos tendo nossa primeira conversa e não como se tivéssemos chorado juntas, assistindo o Diário de uma Paixão inúmeras vezes. A empresa decidiu seguir um novo direcionamento estratégico. Aquelas palavras corporativas vazias, aqueles eufemismos para "estamos te mandando embora", era quase cômico, se não fosse tão doloroso. Sua recuperação está demorando mais do que o esperado e a empresa precisa seguir em frente, continuou Regina, empurrando o envelope em minha direção como se fosse radioativo. 6 meses. 6 meses desde que eu havia doado um órgão para salvar a vida do homem que agora me demitia por demorar muito para me recuperar. O absurdo da situação me atingiu como um soco no estômago. Gostaria de falar com Roberto, consegui dizer, minha voz mais firme do que eu esperava. Regina finalmente me olhou nos olhos e vi algo lá. Vergonha, talvez? Roberto está em Florianópolis, numa conferência sobre tendências do mercado imobiliário. Volta só na segunda. Saí do prédio da construtora pela última vez, a chuva misturando-se às lágrimas que eu não conseguia mais conter. No metrô, ensopada e segurando a carta de demissão dentro da bolsa como se fosse uma bomba prestes a explodir, abri o Instagram quase que automaticamente. Um reflexo, um vício, uma forma de escapismo. E lá estavam eles, Roberto e Teresa, não em Florianópolis, mas em Fernando de Noronha. Celebrando 25 anos de união neste paraíso, dizia a legenda sob a foto deles sorrindo numa praia paradisíaca, taças de champanhe nas mãos, o mar azul turquesa ao fundo. Mais uma mentira, mais uma facada. Fechei o aplicativo rapidamente, como se a tela do celular tivesse me queimado. Será que algum dia as mentiras deixariam de doer tanto? Ou eu simplesmente me tornaria insensível a elas, como uma cicatriz que com o tempo deixa de formigar? Ele fez o quê? A voz de Carla ecoou pelo meu pequeno apartamento enquanto ela andava de um lado para outro, gesticulando com tanta força que o vinho em sua taça ameaçava derramar. Seu marido Carlos, sentado silenciosamente no sofá ao meu lado, balançava a cabeça em descrença. Era sábado à noite, eu deveria estar assistindo alguma série idiota na Netflix, comendo pizza e tentando não pensar no fato de que estava desempregada. Em vez disso, estava tendo uma mini reunião de crise com um casal que, até alguns meses atrás, eram apenas conhecidos distantes do trabalho. Isso não pode ser legal, continuou Carla, finalmente sentando-se à mesa da cozinha. Demitir alguém que doou um órgão? Tem que haver alguma proteção trabalhista. Carlos, que até então estivera calado, limpou a garganta. Minha prima é advogada especializada em direito trabalhista. Deveríamos falar com ela. Olhei para ele, surpresa tanto pela sugestão quanto pelo uso do deveríamos. Como se meu problema fosse deles também, como se estivéssemos juntos naquilo. Era um sentimento estranho, depois de meses me sentindo completamente sozinha. Eles começaram a aparecer regularmente, trazendo comida. Carla fazia o melhor estrogonofe do universo, ajudando com as tarefas domésticas que eu ainda tinha dificuldade em realizar. Às vezes apenas sentando comigo para assistir novelas ruins e fazer comentários sarcásticos sobre os atores. Carlos consertou minha torneira que pingava há meses, instalou uma barra de apoio no banheiro quando percebeu que eu ainda tinha dificuldade para entrar no box, levou meu carro para a revisão. Pequenos gestos que faziam uma diferença enorme em meu dia a dia e em minha sanidade mental. Uma noite, depois que eles foram embora, fiquei olhando para a porta fechada, sentindo uma confusão de emoções. Por que essas pessoas, que mal faziam parte da minha vida antes, agora estavam se comportando como família? E por que aqueles que eu considerava família haviam me abandonado tão facilmente? Que tipo de mundo era esse, onde as conexões que eu achava mais sólidas se revelaram ilusões, enquanto estranhos se tornaram pilares de apoio?
Talvez, pensei, enquanto me arrastava para a cama, ainda sentindo a dor fantasma onde antes estava meu rim. Talvez tudo que eu acreditava sobre relacionamentos, profissionais e pessoais, estivesse errado desde o início. Talvez eu precisasse perder um órgão para ganhar clareza. A questão era: o que eu faria com essa clareza agora? O shopping Iguatemi tem aquela iluminação perfeita que te faz parecer mais bonita do que você realmente é. Um truque para te fazer gastar mais, suponho. Estava lá para comprar um presente de aniversário para Carla. 7 meses após a cirurgia, eu finalmente me sentia bem o suficiente para aventuras como essa. Foi na praça de alimentação que aconteceu, entre uma Copenhagen e uma Vivara. Roberto, com um terno impecável e uma pasta de couro italiana na mão, caminhando como se fosse dono do lugar. Quando nossos olhares se cruzaram, vi o momento exato em que ele me reconheceu. Aquela fração de segundo em que considerou fingir que não tinha me visto, seguida pela resignação ao perceber que era tarde demais. Márcia, ele disse, aproximando-se com um sorriso claramente forçado. Como você está? A banalidade da pergunta, como se fôssemos apenas conhecidos que não se viam há algum tempo, como se ele não tivesse um de meus órgãos dentro dele, como se não tivesse destruído minha carreira, quase me fez rir. Quase. Estou desempregada, Roberto. Como acha que estou? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, quase conversacional. Algo mudou em seus olhos. Pela primeira vez, vi culpa lá. Genuína? Talvez. Ou apenas o desconforto de ser confrontado com as consequências de seus atos. Foram decisões difíceis de negócios, Márcia. Ele começou a dizer, usando aquele tom explicativo que homens de negócios adoram utilizar com mulheres, como se estivessem traduzindo conceitos muito complexos para mentes simples. A reestruturação exigia cortes e sua posição. Interrompi-o com uma risada seca que pareceu surpreendê-lo. Minha posição estava marcada para corte antes mesmo da cirurgia, não é? Enquanto você aceitava meu rim, já sabia que ia me demitir. Não era uma pergunta. A forma como ele desviou o olhar foi resposta suficiente. Como está meu rim, Roberto? Perguntei, mantendo o tom casual, como se estivesse perguntando sobre um livro emprestado. Pelo menos ele ainda serve para alguma coisa? As pessoas passavam por nós, carregando sacolas coloridas, completamente alheias ao pequeno drama que se desenrolava entre uma joalheria e uma loja de chocolates. Roberto ajustou a gravata, aquele tique nervoso que eu conhecia tão bem, e murmurou algo sobre estar atrasado para uma reunião. Quando ele se virou para ir embora, quase chamei seu nome. Quase pedi explicações, quase implorei para entender como alguém podia aceitar um órgão de outra pessoa e depois descartá-la como um lenço usado. Mas não fiz nada disso. Em vez disso, fiquei parada, observando suas costas enquanto ele se afastava apressadamente e percebi algo surpreendente. Eu não precisava mais de explicações. Não precisava de desculpas ou justificativas. O que Roberto pensava ou sentia não importava mais. De alguma forma, aquele encontro não planejado havia me libertado mais do que qualquer conversa poderia ter feito. Engraçado como às vezes precisamos ver uma pessoa para perceber que ela não tem mais poder sobre nós, não é? O Fórum Trabalhista era um prédio cinzento e impessoal, com aquele cheiro característico de papelada antiga e café fraco. Passei pela segurança, meu coração batendo forte contra as costelas, sentindo-me simultaneamente pequena e poderosa. Luciana, a advogada prima de Carlos, caminhava ao meu lado com a confiança de quem conhecia aqueles corredores como a palma da mão. Lembre-se, ela disse, ajustando a alça da pasta pesada que carregava. Deixe que eles falem primeiro. Quanto mais eles falam, mais se comprometem. Assenti, tentando controlar a náusea que sentia. Nervosismo ou efeito colateral dos medicamentos que ainda tomava? Difícil dizer. A sala de audiência era menor do que eu imaginava, mais parecida com uma sala de reuniões do que com os tribunais dramáticos das séries americanas. Roberto já estava lá, sentado ao lado de um advogado de meia-idade com olheiras profundas. Denise não estava presente. Aparentemente, isso não era importante o suficiente para a nova vice-presidente.
O que me surpreendeu foi ver Teresa sentada na primeira fileira da pequena plateia, vestindo um terninho cinza discreto e uma expressão ilegível. Nossos olhares se cruzaram por um segundo antes que ela desviasse o olhar, ajustando nervosamente a alça da bolsa Louis Vuitton. Por favor, apresente as evidências, solicitou o juiz, um homem de cerca de 60 anos, com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação fina. Luciana levantou-se com a graça de uma bailarina, abrindo sua pasta meticulosamente organizada. Meritíssimo, gostaria de apresentar uma série de e-mails e mensagens que demonstram, sem sombra de dúvida, que a demissão da senhora Oliveira já estava planejada antes mesmo da cirurgia de doação de órgão. O silêncio que se seguiu foi quase palpável enquanto ela projetava na tela e-mails internos da construtora Horizonte, todos cuidadosamente datados. E-mails de Roberto para Denise, de Denise para o RH, memorando sobre a reestruturação, todos anteriores à cirurgia. O momento que jamais esquecerei foi quando o juiz, visivelmente indignado, olhou diretamente para Roberto e perguntou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. O senhor realmente aceitou o rim de uma funcionária sabendo que iria demiti-la? Vi o rosto de Roberto empalidecer, seus olhos involuntariamente se voltando para Teresa na plateia. Foi naquele momento que percebi, Teresa não sabia. Não sabia sobre a demissão planejada. Não sabia sobre Denise. A expressão em seu rosto, enquanto processava tudo aquilo, e-mails projetados na tela mencionando não apenas planos de demissão, mas encontros íntimos em hotéis e planos de futuro. Era como assistir a um edifício desmoronando em câmera lenta. Senti uma pontada inesperada de compaixão por ela. Afinal, não éramos tão diferentes. Duas mulheres que confiaram no mesmo homem e foram traídas de formas diferentes, mas igualmente devastadoras. Será que ela também sentia como se tivesse doado partes de si mesma para alguém que nunca mereceu? R$1.200.000. Carla deixou escapar um assobio quando li o valor da indenização determinada pelo juiz. Estávamos sentadas na varanda do meu apartamento, a brisa da noite de São Paulo agitando levemente as folhas das plantas que ela havia me presenteado nas últimas semanas. Um esforço, segundo ela, para trazer vida de volta ao meu espaço. Isso é muito dinheiro, comentei, ainda sem conseguir processar completamente. Não era apenas pelo valor monetário, mas pelo que ele representava, um reconhecimento oficial de que um erro grave havia sido cometido contra mim. Uma validação externa de que eu não estava louca, de que a injustiça era real. As consequências do julgamento se espalharam como ondas num lago. Denise foi demitida uma semana depois. Aparentemente, o escândalo público era ruim para a imagem da empresa, especialmente quando envolvia uma vice-presidente tendo um caso com o CEO casado. Os investidores não gostaram nada das manchetes que ligavam a construtora Horizonte à CEO que demitiu funcionária após aceitar doação de rim. Descobri através de Juliana, que ainda me mandava mensagens ocasionais, que a reputação de Roberto nos círculos empresariais havia desmoronado. Ninguém quer fazer negócios com alguém capaz de tamanha ingratidão, ela escreveu. É como se fosse um indicador de caráter. Teresa entrou com pedido de divórcio 2 dias após a audiência. Fiquei sabendo pelos jornais. Esposa do empresário do caso do rim pede divórcio litigioso e metade dos bens. Parte de mim sentia uma satisfação quase perversa ao ver o império de Roberto desmoronando, ao imaginar sua confusão quando tudo que ele considerava garantido, respeito profissional, casamento estável, caso secreto, foi arrancado dele num único golpe. Seria isso vingança? Justiça? Karma? Qualquer que fosse o nome, tinha um gosto agridoce que não preenchia o vazio que eu ainda sentia. Pois esse era o problema com a Vitória. Ela não consertava nada. O dinheiro da indenização não me devolvia os 15 anos de carreira, não apagava a cicatriz em meu abdômen, não restaurava minha confiança nas pessoas. À noite, sozinha na cama, eu ainda acordava com dores fantasmas. Ainda sonhava que estava no escritório apenas para acordar e lembrar que aquela vida não existia mais. Você deveria comemorar, insistiu Carlos quando veio com Carla para um jantar improvisado. Você venceu!
Sorri educadamente, mas a pergunta ecoava em minha mente. Venci o quê, exatamente? E a que custo? Você já se sentiu assim, vencendo uma batalha apenas para perceber que a guerra que realmente importava era outra completamente diferente? O e-mail chegou numa terça-feira comum, 6 meses após o julgamento. Estava verificando mensagens automaticamente, deletando promoções de lojas online e convites para webinars sobre reinvenção profissional. Aparentemente, o algoritmo sabia que eu estava desempregada. Foi então que vi o nome: Teresa Mendes. Meu dedo pairou sobre o botão de delete, hesitante. O que ela poderia querer comigo? O divórcio dela com Roberto havia sido finalizado há 2 meses, com direito a matérias em colunas sociais detalhando a divisão milionária de bens. Curiosidade venceu a cautela e abri a mensagem. Márcia, sei que deve estar surpresa e talvez relutante em receber notícias minhas. Gostaria de convidá-la para um café. A nova cafeteria no shopping JK tem um cantinho discreto perfeito para conversas. Quinta-feira, 15 horas. Entendo completamente se não quiser me ver, mas espero sinceramente que aceite. Teresa. Simples assim. Sem explicações, sem desculpas antecipadas, sem melodrama. Fiquei olhando para a tela por tanto tempo que meus olhos começaram a arder. Por que ela queria me ver? O que poderíamos possivelmente ter para conversar agora? E mais importante, por que parte de mim queria desesperadamente aceitar? A cafeteria era um oásis de elegância em meio ao frenesi paulistano. Tetos altos, espelhos ornamentados, balcões de mármore exibindo doces elaborados. Teresa já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa no canto mais afastado, exatamente como havia prometido. Parecia diferente. O cabelo mais curto, roupas menos formais, sem as joias ostensivas que costumava usar. Mais leve de alguma forma. Nosso cumprimento foi estranho. Um aperto de mão formal que se transformou num abraço hesitante. Obrigada por vir, ela disse quando nos sentamos. Um silêncio constrangedor pairou entre nós enquanto examinávamos o cardápio com mais atenção do que qualquer lista de bolos merecia. Você doou um rim para salvar um homem que não merecia, Teresa finalmente disse, colocando o cardápio de lado e me olhando diretamente nos olhos. Mas esse mesmo gesto me salvou de uma vida de mentiras. Suas palavras me pegaram desprevenida, tanto pela franqueza quanto pelo conteúdo. Como assim? Perguntei, minha voz mais suave do que pretendia. Teresa tomou um gole de água, como se reunisse coragem. 15 anos, Márcia. 15 anos acreditando que tinha um casamento sólido, ignorando sinais, aceitando migalhas de atenção, convencendo-me de que os churrascos de domingo e as viagens caras compensavam as noites sozinha, as mentiras sobre trabalho até tarde. Ela fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Se não fosse por você, pelo processo, pela exposição pública, eu ainda estaria lá, vivendo aquela mentira. Então, ironicamente, você me deu algo muito mais valioso do que um rim. Você me deu a verdade. Como responder a isso? O que dizer quando a esposa do homem que arruinou sua vida profissional agradece por ter sido instrumento de libertação dela também? A vida tem um senso de humor estranho, não tem? Consultoria Novo Começo, reconstruindo carreiras. O logo no cartão de visita recém-impresso ainda cheirava a tinta fresca. Observei-o com uma mistura de orgulho e apreensão. Quem diria que 1 ano após perder tudo que considerava importante na vida profissional, eu estaria iniciando meu próprio negócio? E mais surpreendente ainda, quem imaginaria que minha sócia seria Teresa Mendes? Acho que ficou perfeito, comentou Teresa, examinando o cartão por cima do meu ombro. Elegante, mas acessível, exatamente como queríamos. Ela estava certa. O design simples em tons de verde-água transmitia exatamente a mensagem que desejávamos: renovação, crescimento, frescor. A ideia surgiu naturalmente após nosso encontro na cafeteria. Teresa, com sua rede de contatos nos círculos empresariais e sociais de São Paulo, e eu, com minha experiência em gestão e reestruturação, formávamos uma dupla improvável, mas complementar. Nossa proposta era simples: ajudar mulheres a recomeçarem suas carreiras após traumas no ambiente de trabalho,
assédio, demissões injustas, maternidade penalizada, discriminação por idade. Histórias que, descobrimos, eram dolorosamente comuns quando começamos a falar abertamente sobre nossas próprias experiências. Nossa primeira cliente foi Luísa, 52 anos, ex-diretora de marketing, substituída por um rapaz de 30 após tirar licença para cuidar da mãe com Alzheimer. Ninguém mais queria me contratar, ela nos contou, lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto tomávamos café em nosso pequeno escritório alugado na Vila Olímpia. É como se depois dos 50, mulheres se tornassem invisíveis no mercado. Trabalhamos juntas por 2 meses, refazendo seu currículo, preparando-a para entrevistas, conectando-a com empresas que valorizavam experiência. Quando ela conseguiu uma posição de consultora sênior em uma agência de publicidade, sua alegria foi contagiante. Vocês não apenas me ajudaram a encontrar um trabalho, disse ela em nossa última sessão. Vocês me devolveram minha identidade. Casos como o de Luísa começaram a se multiplicar. Uma advogada demitida após denunciar assédio de um sócio poderoso. Uma engenheira preterida para promoção porque tinha filhos pequenos. Uma jornalista afastada por não se encaixar na nova direção digital. Leia-se, ter mais de 40 anos. Cada história ressoava com partes da nossa própria jornada. Cada pequena vitória alimentava nosso propósito. O mais surpreendente era como usar nossas experiências traumáticas como ferramentas para ajudar outras mulheres trazia uma espécie de cura que nenhuma indenização milionária poderia proporcionar. É quase como se precisássemos passar por aquilo para chegar aqui, comentou Teresa uma noite enquanto fechávamos o escritório após um dia particularmente produtivo. Eu apenas assenti, pensando em como a vida é estranhamente circular. Como às vezes precisamos perder algo vital para ganhar algo essencial. Você já percebeu como as piores experiências da sua vida às vezes se transformam nas fundações para algo que jamais teria construído de outra forma? 1 ano. 365 dias desde que vi Roberto pela última vez naquele tribunal. A cicatriz em meu abdômen havia desbotado para uma linha prateada quase imperceptível. Ainda estava lá. Sempre estaria, mas já não doía ao toque. As reações alérgicas aos medicamentos finalmente haviam cessado após vários ajustes na dosagem. E mais importante, eu havia parado de me definir pelo que perdi. A construtora Horizonte, que por tanto tempo foi minha segunda casa, agora parecia pertencer a outra vida, como um relacionamento distante que você mal lembra porque achou tão importante. Através de amigos em comum, soube que Roberto havia se mudado para o Rio de Janeiro após a venda da construtora, por um valor muito abaixo do mercado. Aparentemente, parceiros de negócios não confiam muito em alguém capaz de demitir a pessoa que doou um órgão para salvá-lo. Denise havia desaparecido do radar. Rumores diziam que estava em Portugal, tentando recomeçar longe do escândalo. Essas notícias não me causavam mais aquela pontada de satisfação vingativa. Na verdade, não causavam nada além de uma vaga curiosidade, como ao ouvir histórias sobre conhecidos distantes. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Teresa, enquanto estacionávamos em frente ao Hospital Albert Einstein. Era o dia da minha consulta anual de acompanhamento pós-doação, uma rotina que seguiria pelo resto da vida. Tenho, respondi simplesmente. No saguão, entreguei à recepcionista um envelope grande contendo um cheque polpudo. Para o programa de transplantes, expliquei à moça confusa, especificamente para apoio psicológico a doadores vivos. Era uma ideia que vinha cultivando há meses, usar parte da indenização para garantir que outros doadores recebessem o suporte emocional que eu não tive, para assegurar que estivessem preparados para todas as possibilidades, inclusive a ingratidão. Mais tarde naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, agora repleto de plantas exuberantes, obrigada, Carla, refleti sobre a jornada do último ano e meio. Perdi um rim, um emprego, uma ilusão de família. Ganhei clareza, propósito, amizades verdadeiras e, ironicamente, uma sócia que veio do epicentro da minha tragédia. Era um balanço positivo? Quem poderia dizer? A vida raramente se presta a análises tão simplistas de perdas e ganhos.
Enquanto observava o pôr do sol tingindo o horizonte de São Paulo de laranja e rosa, pensei em como somos feitos tanto do que perdemos quanto do que ganhamos, como cada ausência molda nosso presente tanto quanto cada presença. Meu celular vibrou com uma mensagem de uma nova cliente potencial. Mais uma mulher buscando recomeçar após uma traição corporativa. Olhei para a cicatriz em meu abdômen, agora exposta pela camiseta curta que eu usava em casa. Se você soubesse que seu maior ato de generosidade revelaria sua maior vulnerabilidade, ainda assim o faria? A resposta, surpreendentemente, veio fácil. Sim, porque às vezes precisamos nos quebrar para descobrir do que realmente somos feitos. Às vezes, precisamos doar algo de nós para receber algo muito maior em troca. E você? O que estaria disposto a perder para encontrar seu verdadeiro valor?